Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho é de João, capítulo 2, versos de 13 a 25. Religião não pode ser comércio. Por ocasião da festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém se enchia de peregrinos. Páscoa era para os judeus a festa principal, pois nela o povo recordava a libertação da escravidão do Egito. No tempo de Jesus, o povo ia a Jerusalém para essa celebração festiva. Contudo, a Páscoa deixara de ser uma festa popular por ter sido manipulada pelas lideranças religiosas e políticas daquele tempo. O povo vai a Jerusalém para celebrar a libertação, mas o que aí encontra é a maior exploração. Pior ainda, parece que Deus está de acordo com tudo isso. A Páscoa não é mais a festa do povo que celebra e revive libertação, mas a festa das lideranças exploradoras que se aproveitam do momento para oprimir mais ainda o povo. Jesus não concorda com essa situação. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados, então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. João nos mostra Jesus usando um chicote. Esse fato recorda o que fora anunciado por Zacarias, que disse: "Nesse dia não haverá mais comerciantes dentro do templo de Javé dos exércitos." Com esse gesto, Jesus inaugura os tempos do Messias. Zacarias previa um tempo em que o culto estaria plenamente isento da exploração do povo. Para João, esse dia chegou com Jesus. A partir de agora, ninguém mais poderá, mesmo que o fizesse em nome de Deus, defender um culto ou religião que sejam coniventes com a exploração do povo. Para aprofundar esse aspecto, é preciso ter presente a situação econômica daquele tempo. Nessa época, as terras da Palestina estavam nas mãos dos latifundiários. Esses pertenciam à elite religiosa, sumos sacerdotes e anciãos, e moravam em Jerusalém. O sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio, o supremo tribunal que condenará Jesus à morte. 3 semanas antes da Páscoa, aos arredores do templo, se tornavam um grande mercado. O sumo sacerdote enriquecia com o aluguel dos espaços para as barracas dos vendedores e cambistas. Os animais criados nos latifúndios eram conduzidos a Jerusalém e vendidos a preços que, nessas ocasiões, aumentavam assustadoramente. Todo judeu maior de idade devia ir a esta festa e pagar os impostos previstos para o templo. O templo adotara a moeda tíria, cunhada em Tiro, cidade pagã, como moeda oficial, pois ela não desvalorizava com a inflação, que na época de Jesus era muito alta. A ironia disso está no fato que a lei proibia o ingresso no templo de moedas pagãs. Mas os gananciosos dirigentes religiosos burlavam a lei em vista de seus privilégios. Os cambistas faziam a troca das moedas impuras, as moedas inflacionadas de quem morava na Palestina ou fora dela, pela moeda pura, e por seu trabalho cobravam altas taxas, 8%. Jesus expulsou do templo bois e ovelhas, pombas, animais usados nos sacrifícios que o povo oferecia a Deus. Expulsando-os do templo, Jesus declara inválidos todos esses sacrifícios, bem como o culto que se sustenta graças à exploração. Os vendedores de pombos são os mais visados por Jesus. Disse ele: "Tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai um mercado."
Os pobres, não tendo condições de oferecer a Deus ovelhas ou bois, sacrificavam pombas para os ritos de expiação e purificação, bem como para os holocaustos de propiciação. Pobres desses pobres, além de nada terem, até Deus parecia estar diante deles, ou bem distante deles. A teologia veiculada pelo Templo de Jerusalém é extremamente conservadora. Isso porque os dirigentes do templo estão por trás de todo o comércio que nele se desenvolvia. O culto proporcionava enormes riquezas à cidade. Deus, o aliado dos sofredores, empobrecidos, sempre denunciou, através dos profetas, a exploração da religião. Ele é o Deus que ouve o clamor dos marginalizados. Mas a teologia veiculada pelo Templo de Jerusalém afirma o contrário. Para ser ouvido, Deus precisa ser comprado através de sacrifícios. Mais ainda, Deus precisa ser comprado por dinheiro limpo. A ira de Jerusalém tem toda a razão de ser. O gesto de expulsar os comerciantes do templo suscita duas reações. A primeira vem dos discípulos. Para eles, Jesus seria um reformador da instituição e até citam a Bíblia: o zelo por tua casa me consome. Logo bem adiante, João afirma que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, redimensionam seus conceitos a respeito de Jesus. Ele não é um reformador do templo, mas aquele que o substitui. E finalizando os versos 23 a 25, iniciam novo assunto. Eles servem de introdução ao diálogo de Jesus com Nicodemos. O evangelho do próximo domingo. Parece estranho que Jesus não confie nas pessoas. Jesus não confia neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava do testemunho de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Ele não confiava porque as pessoas viam nele um reformador das velhas instituições e não aquele que vem trazer o vinho novo. Além disso, no Evangelho de João, as pessoas são convidadas, a partir dos sinais de Jesus, que Jesus realizava, a descobrir a realidade para a qual apontam, mas que permanece oculta a quem não dá pela fé sua adesão incondicional a Jesus.